30 de julho, bem-vindos ao vídeo. Espero que estejam bem, onde quer que assistam. Temos notícias de última hora com uma nova onda de ataques lançados ontem à noite pelo CENTCOM contra o Irã. E essas imagens aqui mostram os ataques recentes do CENTCOM, mostrando o F-18 decolando do porta-aviões. Também há fotos recentes do F-16. O caminhão de comando móvel está totalmente destruído, possivelmente controlando drones a partir daqueles caminhões ali. Parece um quartel-general ou esconderijo da Guarda Revolucionária Iraniana destruído. Mais barcos do Irã parece que conseguiram retirar alguns que estavam escondidos. Imagine só, um buraco em uma encosta pode ser usado para lançar mísseis balísticos de caminhões lançadores. Esses são vários ataques acontecendo agora. Confrontos intensos ocorreram só na noite passada, com 3 horas de engajamento, principalmente no sul do Irã. Terminou às 10 horas da noite, horário do leste ontem. Porém, a foto publicada poucas horas antes dificilmente será comentada por alguém. É um F-16, mas pendurado nesse F-16 parece haver GBU-38J Chouadans ou GBU-54. Ambos são bombas de 500 libras. Também bombas de pequeno diâmetro GBU-39. Essas têm ogivas de 250 libras, muitas delas são usadas para reduzir danos colaterais. Então, eles poderiam estar atacando locais de quartéis generais da Guarda Revolucionária Iraniana em áreas mais urbanas com características de cidade cultural? Lembre-se, a Guarda Revolucionária Iraniana costuma instalar seus quartéis generais entre civis. Se instalarem um quartel-general sob museu, universidade, escola ou hospital, isso é vitória para a Guarda Revolucionária Iraniana, que usa escudos humanos. Esse é o principal plano de ação deles, como qualquer terrorista faria. Então, uma das principais coisas que notei quando fui até os caças foi que eu precisava dizer a vocês que era piloto. Pelo menos hoje demorei alguns minutos para dizer que era piloto. Mas quando você vai até aquele jato e vê os diferentes armamentos que ele carrega, isso realmente define exatamente o que vai acontecer hoje. E você já fez o briefing antes, então sabe o que está no jato. Então você vai até lá, vê bombas GBU-54, vê foguetes APKWS como esse Viper tem aqui e sabe que está indo para uma missão de combate multidimensional. Esses pilotos de caça não sabem o que vão enfrentar, pois pode ser uma dúzia de drones lançados por uma base da Guarda Revolucionária Iraniana. Pode ser um míssil balístico na fase de propulsão. Talvez os caças sejam designados para atacar ou pode ser uma encosta com buraco, possivelmente um tubo de lançamento de míssil. Em algumas transmissões ao vivo, analisamos imagens das bases de mísseis e dá para ver buracos nas colinas, como um formigueiro, de onde lançam mísseis balísticos. Então é muito impressionante, muito legal ver que o CENTCOM está realmente mirando nesses alvos agora. Mas sabemos que 2 noites atrás, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica lançou mísseis balísticos contra a base aérea Mawafqa Salti, na Jordânia, no que os comandantes iranianos afirmaram ser o quartel-general avançado do CENTCOM. 5 mísseis foram lançados. As defesas aéreas jordanianas combinadas com as forças dos Estados Unidos derrubaram todos os 5. Nenhum passou, e foi um ataque surpresa. O CENTCOM chamou isso de tentativa de ataque surpresa porque é exatamente isso que foi. Isso virou uma tentativa de ataque surpresa pelo profissionalismo das Forças Armadas dos Estados Unidos e parceiras. Hoje, vamos falar sobre o Viper armado e suas possíveis ações. Foguetes, APKWS sendo lançados, derrubando drones. Vários drones também foram lançados na noite passada, de acordo com os relatos que estou vendo. Vamos discutir como o F-16 atua com o Anduril Fury e drones avançados XX-BAT. Ainda não foram confirmados em operação, mas esse é o próximo passo. Vamos falar sobre isso. E lembrem-se, temos a sessão de resumo global. E hoje vamos falar sobre um piloto de F-16 que fez uma decolagem de emergência na Polônia. Vamos falar sobre o que o piloto de F-16 encontrou na sessão de notícias de última hora do resumo global, por volta de 3/4 do vídeo. O CENTCOM então entrou em ação. Eles viram o Irã lançar mísseis balísticos e o CENTCOM respondeu: "Tranquilo, Irã, o churrasco é seu, mas estamos só cozinhando, ou seja, derrubando todos os seus mísseis, sem problema." Mas vamos começar com o que realmente aconteceu, porque a linha do tempo aqui basicamente nos conta toda a história. Então, às 22 horas, em 29 de julho, no horário do leste dos Estados Unidos, o Comando Central encerrou a operação e deixou isso registrado. Veja o que disseram. As forças do CENTCOM atacaram dezenas de alvos do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica no Irã, como centros de comando, instalações de mísseis e drones, locais de vigilância e defesa costeira, além de capacidades marítimas. Os ataques visaram reduzir as ameaças do Irã e seus grupos aliados às forças americanas, à navegação comercial e aos países do Golfo.
Esse é o comunicado oficial do Comando Central. Então, em 30 de julho, ele termina com um número que não foi escrito para o público americano. Mais de 50 mil militares dos Estados Unidos foram enviados ao Oriente Médio, vigilantes, focados e prontos. Isso é para a Guarda Revolucionária Islâmica. Isso é para que os mulás se lembrem de que eles têm 50 mil dos guerreiros mais incríveis do planeta basicamente sentados no quintal deles. Na verdade, sentados na piscina deles, que eles chamam de piscina deles, que por acaso é o Estreito de Hormuz. Eles basicamente dizem que é a piscininha particular deles, o Estreito de Hormuz. Não, é uma via navegável internacional e em algum momento vocês vão perceber isso. Mas então, quando a força de ataque foi lançado, ele durou 3 horas seguidas. A mídia estatal iraniana realmente relatou algumas detonações em Bushehr, Abu Musa, Ilha Kish, Awa e também na Ilha Qim. Os veículos iranianos alegaram que não havia danos causados pelos americanos confirmados. Todas aquelas pequenas explosões e todos aqueles prédios explodindo. Isso não é dano de batalha. Não, não, não. Não é dano de batalha de jeito nenhum. Vamos ter que sentar com os mulás e explicar para eles o que é dano de batalha. Quero dizer, eles provavelmente estão em algum tipo de bunker dourado agora, com uma privada dourada dentro do bunker dourado. Então eles realmente não se importam com o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, necessariamente, porque não está impactando eles diretamente. Não é como se os mulás morassem perto do Estreito de Hormuz. Eles só estão extorquindo e usando generais no sul para, provavelmente, enviar para eles paletes de dinheiro. O petróleo Brent até subiu um pouco. A gente sabe que tem subido e descido nesses últimos dias, mas olha o que os militares dos Estados Unidos fizeram usando mísseis Patriot, derrubando os diferentes mísseis que tentaram atingir aquela base na Jordânia de novo. Vamos falar das aeronaves envolvidas, pois o CENTCOM também divulgou um gráfico interessante do bloqueio naval. O bloqueio naval segue fazendo os navios do Irã recuarem e deixando os mulás em completo pânico. Imagine que eles estão perdendo 500 milhões de dólares por dia só por não conseguirem realizar suas vendas ilícitas de petróleo. Muito obrigado pelo apoio com os energéticos, pessoal. O F-16, no entanto, é o caça mais numeroso da Força Aérea e é o cavalo de batalha desta campanha. E há um motivo específico pelo qual ele foi escolhido para a missão de ontem à noite, em vez de algo um pouco mais exótico. Não é pela capacidade de sobrevivência nem pela carga, mas sim pela disponibilidade e pelos armamentos. A quantidade de armas que essa máquina comporta em uma plataforma de motor único é impressionante. Esses aviões não têm glamour em termos de disponibilidade, mas os F-16 são verdadeiros cavalos de batalha, comparáveis a uma moto esportiva ou Harley Davidson. Eles provavelmente são mais parecidos com uma Kawasaki Ninja, acho que é chamada de Ninja. Vocês sabem do que estou falando? Provavelmente eu compararia o F-16 a uma Kawasaki Ninja de 1000 cilindradas, aquela aceleração instantânea quando você aciona o pós-combustor no máximo. O motor a jato leva 1 segundo para ganhar potência e, vush, você já sumiu. A aceleração, a sobrevivência e a presença dos Wild Weasels, que caçam mísseis superficiar. E aí, o que estamos vendo com este aqui, ele está equipado com bombas GBU-39 de 250 libras, elas têm um tempo de voo. Você só sabe qual vai ser o tempo de voo delas depois de lançá-las, mas possuem asas que se abrem e podem passar por uma janela. Essa é a precisão delas. E aí você tem o sistema de foguetes APKWS. Esse é um sistema de foguetes guiados a laser, então seu companheiro de esquadrão pode estar iluminando o alvo para esse foguete. Você também pode estar iluminando o alvo para esse foguete. Isso realmente te dá a capacidade de derrubar esses enxames de drones Shahid, em vez de tentar abater um drone Shahid com um míssil Patriot, que custa mais de $1 milhão. Que tal um APKWS de $20 mil? Isso realmente resolve esse problema de eficiência, o que é simplesmente ótimo. O GB-39, no entanto, provavelmente é um dos maiores avanços que aconteceu em uma arma em décadas. O GB-39 agora está equipado com IA. Ele consegue rastrear alvos específicos, como esteiras de tanques ou o contorno de antenas parabólicas usadas pela Guarda Revolucionária Islâmica. Ela realiza tarefas que outras armas não fazem e é chamada bomba de pequeno diâmetro com asas Diamondback desdobráveis, seu nome oficial. Tem um alcance de mais de 60 milhas náuticas a partir do lançamento, e 4 delas cabem em um daqueles suportes que vimos naquele F-16, é chamado de suporte Beru-61. 4 alvos, uma estação e um avião. Isso significa que, em uma única passagem, é possível destruir vários quartéis generais da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, a bomba de pequeno diâmetro definitivamente é a solução que temos visto sendo usada com frequência ultimamente, já que a Guarda Revolucionária Iraniana provavelmente está se movendo cada vez mais para as cidades e se dispersando de seus quartéis generais, porque seus quartéis foram completamente destruídos. Sim, e a Buy Systems é quem construiu o APKWS.
Ela é designada como AGR-20 e possui um kit de guiagem a laser que foi adicionado ao APKWS. Eles o fabricam há 12 anos em Hudson, New Hampshire e Austin, Texas. Ele é acoplado a um foguete Hydra padrão de 70 milímetros. O custo por disparo é de $24.900. Tinha que ter esses 900 a mais aí. Mas um AIM-9 custa cerca de $500.000 e um AIM-120 custa $1 milhão. Então é incrível agora ter essa capacidade e recuperar essa eficiência, sem deixar o Irã extrair mais dinheiro. Extrair mais dinheiro dos gastos com as armas que já foram lançadas. Aqui vai algo interessante e a história por trás do APKWS. O CENTCOM apresentou uma necessidade operacional urgente conjunta. Esse é o documento que você preenche quando os custos estão saindo do controle. Isso se tornou um FALCO, FALCO, para quem gosta de siglas. Em fevereiro, a Força Aérea investiu 145 milhões na BAE para versões de modo duplo. Adicionando um buscador infravermelho além do laser, assim o piloto ilumina apenas o tempo suficiente para iniciar o engajamento e o foguete termina sozinho enquanto o jato parte para o próximo alvo. Assim não precisa continuar guiando o míssil com o laser o tempo todo, o que é algo enorme, e é isso que permite que esse sistema mire em enxames de drones. E isso é algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O fato de você poder apenas marcar com o laser, lançar o míssil e então ele começa a se guiar sozinho. Essa é uma tecnologia incrível. Isso é mais seguro para os pilotos de caça, pois guiar o míssil o tempo todo, especialmente em um F-16 monoposto, impediria olhar para o solo. Muitos desses combates ocorrem à noite, com o uso de óculos de visão noturna. Óculos de visão noturna, você não vai querer ficar só olhando para o pod de mira enquanto o laser aponta para o drone o tempo todo. Isso não é taticamente bom e ainda é preciso atenção às ameaças. Se você está apenas mirando no drone por, 45 segundos de tempo de voo, ou seja lá quanto for, agora você não está procurando ameaças ao seu redor. Então, eu adoro o fato de que esses foguetes guiados a laser podem simplesmente assumir quando chega o momento certo. Isso é ótimo, mas lembre-se, não podemos subestimar o Irã, certo? Obviamente, eles ficaram muito mais fortes do que eu acho que qualquer um realmente imaginava que ficariam. Imagine entregar paletes de dinheiro para a guarda revolucionária iraniana ou chefes da máfia. Eles só ficam mais fortes. Surpreendente, né? Vejo isso como dar paletes de dinheiro a Pablo Escobar ou Al Capone. Como acha que isso terminaria? O que aconteceria hoje se, por décadas, simplesmente dessemos paletes de dinheiro para chefes do tráfico ou da máfia? Acho que teríamos um problema sério. Seria muito mais do que crimes de colarinho branco acontecendo no centro de Vegas. Não, haveria muito mais do que só a máfia extorquindo e lavando dinheiro. Haveria problemas muito maiores, digamos assim. Então é isso que estamos enfrentando no Irã. Eles têm redes dispersas de forças por procuração. Gosto que o CENTCOM agora afirme diretamente que o Irã comanda forças por procuração, especialmente no Iraque e entre os rebeldes Houthis. Então agora o Irã basicamente perdeu a sua negação plausível. É como se eles tivessem sido desmascarados, e eles ainda vão negar e tentar manipular, obviamente. Eles continuarão lançando mísseis balísticos para ataques surpresa. Porque, de novo, lembre-se, os mulás em si estão tão isolados do problema quanto o soldado comum da guarda revolucionária ou a população local. Então eles estão dispostos a simplesmente disparar esses mísseis balísticos durante, você sabe, cessar fogo. Não cessar fogo, cessar fogos não oficiais, porque eles só estão tentando conseguir aquela hidrovia usada para extorquir dinheiro, para que voltem a enviar dinheiro para eles. É como se eles estivessem frustrados. Eles ficam tipo, tivemos um dia difícil, estamos bravos, estamos muito irritados. É como lidar com uma criança de 5 anos. Vocês, pais aí fora, sabem do que estou falando. Aqui, a criança de 5 anos tem um grande botão vermelho para disparar mísseis balísticos quando se irrita. É quase a mesma coisa, né? Os mulás notam só $10 milhões na conta este mês, quando normalmente recebemos 200 milhões. Isso vai deixá-los nervosos. Isso vai deixar esses chefes da máfia nervosos, o que é simplesmente nojento. Mas, você sabe, esse é o mundo em que eles vivem. Vocês conseguiram entrar na sessão de resumo global, meus amigos. Vamos falar sobre algo que ocorreu ontem no leste da Polônia. Um piloto de F-16 recebe uma chamada e decola rapidamente, pois drones estariam vindo da Rússia. Quando chegaram a cerca de 5 quilômetros, encontraram uma cratera e fragmentos. O primeiro-ministro Donald Tusk afirmou que tudo indica tratar-se de um míssil russo KH-100 e provavelmente de cruzeiro. A Polônia estava pronta para interceptá-lo, mas o míssil falhou ou foi abatido por outras forças antes da chegada do F-16. Mas, com a Rússia agora enviando o que parece ser um míssil de cruzeiro em direção à Polônia, isso é simplesmente uma jogada massiva do regime russo para tentar manter a OTAN em alerta. Esse é o objetivo final deles.
Mas agora vamos para a seção de análise estratégica de xadrez 4D, meus amigos. Aqui estão algumas conexões que não estão sendo feitas pela mídia tradicional. Então, quando você observa o que está acontecendo agora, com o envio dos caças e a coalizão se formando com a Arábia Saudita, parece que são os A-10 e os F-16 da Arábia Saudita, trabalhando juntos para fazer o que é chamado de supressão das defesas aéreas inimigas, e então atacando os pontos de lançamento de mísseis balísticos, de onde essas coisas provavelmente estão sendo lançadas para os ataques surpresa. Mas aqui vai uma coisa, de um movimento de xadrez em 4 dimensões que pode ajudar ainda mais com isso, seria incorporar o Anduril Fury, incorporar o Shield e a X-Bet. Esses são drones avançados que poderiam trabalhar em conjunto até mesmo com coisas como o Apache, que poderia estar fornecendo cobertura aérea acima. A Anduril também revelou o Anduril Thunder, que foi projetado para ajudar a proteger helicópteros. Pelo que vejo, parece que também poderia ser usado para ajudar o A-10. Sistemas avançados para derrubar redes de defesa aérea inimigas em diversas situações quando o inimigo tenta impedir você de entrar e atingir os alvos dele. É impressionante ver essa nova tecnologia. Espero que seja logo usada no campo de batalha, porque imagino o Shield e a X-Pat lá em cima. Mesmo que você esteja em um F-15 ou um F-16, ter 4 ou 5 shields acima de você, protegendo o espaço aéreo, identificando os drones, até mesmo identificando esses drones que estão sendo enviados para a infraestrutura de energia e bairros na Arábia Saudita. O que vocês acham? Para onde vocês acham que vamos a partir daqui? Me digam nos comentários abaixo. Vocês acham que vamos ver ataques ainda mais intensos? Que o Irã vai continuar fazendo o que faz, agindo como crianças com mísseis balísticos? Me digam nos comentários, pessoal. Quero muito saber a opinião de vocês. Inscrevam-se na nossa lista de e-mails. Faltam poucos dias para lançarmos nossos produtos no site e será épico. Ansioso para mostrar tudo a vocês. Obrigado por assistirem, pessoal. Até o próximo vídeo aqui ao lado. Aqui é Max Afterburner, encerrando por hoje.